Essa semana eu tive um papo com um companheiro do meu trabalho e me deixou bastante assim reflexiva depois sobre realmente como nós temos visões de mundo muito diferentes das dos cristãos. E obviamente tem coisas que convergem, que a gente fala, consegue falar a mesma língua, principalmente quando o tema é compaixão, amor, né, ajudar as pessoas. Mas existem, obviamente, conceitos muito claros pra nós que pra eles causam um pouco de estranheza. Óbvio. E aí o que acontece é o seguinte, a gente bateu um papo sobre os 10 mundos, sobre os 10 estados de vida. E aí, budistas, nós sabemos que, enfim, o estado de inferno é o estado mais inferior. Faz sentido. Também para eles, né? Também para os cristãos. E o estado mais elevado é o estado, pra gente, de Buda. É aquele que nós almejamos. Nós praticamos o budismo justamente para atingir o estado de Buda, para poder, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, conseguir atuar da melhor maneira, de maneira iluminada, e assim conseguir fazer causas positivas. E o objetivo final, que é a vitória final, é falecer, né? E ter tido justamente a nossa existência, vamos dizer assim, com o nosso estado base, o estado mais elevado possível. E sim, o objetivo é o estado de Buda. Beleza? Os cristãos não tem essa visão do estado de Buda. Eu tô falando isso só para poder chegar ainda no que foi que a gente falou. No que foi que deixou ele assim, me fala um pouquinho mais. Mas calma aí. Então a gente tem isso claro, beleza? Esse é o nosso objetivo. Enquanto para eles o objetivo é o quê? O céu. É ao morrer, ir para o céu. Inferno não. Sabemos, estamos todos de acordo que inferno não. Pra eles é o céu. E pra gente é o estado de Buda. Beleza. Então, conversando sobre os 10 estados de Buda, eu não sabia qual era a tradução de todos os 10 estados. E aí, obviamente, eu fui pegar a tradução. E pra inglês, porque é importante comentar. A gente estava tendo essa conversa em inglês porque ele é gringo. Então, eu li esse estado de... O estado de... O sexto estado é o Heaven. Heaven, que a tradução literal para o português é céu. O correto, na real, é Heavenly Beings, que é onde habitam os seres celestiais. Que seria mais ou menos isso, né? Você vai para o céu. Seres celestiais. Só que a tradução que eu peguei era Heaven. O que dá, enfim, é quase a mesma coisa. Pra gente, a tradução não é céu. É o estado de alegria. Ou a gente pode fazer também uma analogia com um estado de êxtase, de estar muito feliz por haver conquistado alguma coisa. Então, essa alegria efusiva que é muito comum e, enfim, não tem nada de errado nisso. Só que esse é vamos dizer assim, o sexto estado. Ele é, na verdade, o estado de que qualquer pessoa pode chegar. E a tradução de heaven para céu foi justamente o que deixou ele assim. Como assim? Se esse é justamente o nosso objetivo principal, para vocês é o sexto, né? Vamos dizer assim, isso não é tão importante, é justamente uma coisa muito humana, e sim. E ainda tem 4 estados ainda na frente. E aí a gente começou numa conversa bem filosófica e eu não sei se consegui, na verdade, eu acho que eu consegui transmitir, porque a gente teve que parar a conversa, porque obviamente tempo, né? Quem trabalha em escola sabe que... Quem trabalha, né? A gente não pode ficar falando sobre isso, conversando e não trabalhar. Então a gente tinha o que fazer depois, né? O nosso tempo foi curto pra conversar. Mas eu tenho certeza que eu aluguei ali um triplex na cabeça dele, porque ele ficou assim... entendi.
E aí eu vou explicar já já. Mas aí vamos aqui voltar também para uma diferença entre os cristãos e os budistas. Nós não acreditamos que existe um ser externo a nós que criou todas as coisas, um ser superior que criou todas as coisas. Não. Então, tá bom, mas o que é exatamente? O que vocês acreditam então? Então, nós acreditamos que existe uma lei de causa e efeito, uma lei mística, que é como a gente chama, lei mística de causa e efeito, que rege tudo e todos. Ponto. Essa lei não entidade que criou tudo e todo, essa lei que rege tudo e todo, é justamente o Nam-myoho Renge-kyo, que é a frase, ou que é o sentido da vida pra gente. Aqui eu não vou explicar o que é Nam-myoho Renge-kyo, não é sobre isso. Mas é justamente o início de tudo e todos. E esse início de tudo e todos é exatamente o estado de Buda. É exatamente a vida. É exatamente a latência de tudo. É o que pulsa em tudo. Porém, não necessariamente todos estão manifestando isso que está latente ali lá dentro. Não. Às vezes, na verdade, a maioria das vezes, estamos vibrando, manifestando outras coisas. Apesar, porém, de que a origem da nossa vida, a origem de tudo e todos, é justamente esse estado de Buda. Então, o Nam-myoho Renge-kyo, o estado de Buda, a lei é uma coisa só e somos parte dela. Beleza? Não existe nada exterior que criou isso assim e nós somos externos a ele. Não, nós somos manifestação dessa própria lei. Beleza? Então, eu até me perdi aqui para onde que eu tinha que voltar, mas beleza. Ele ficou encucado com isso, do tipo, caramba, se esse é o céu, se o céu é o sexto estado, e ainda qual que é a diferença então? Por que o estado de Buda é superior ao céu? Isso que é tão maravilhoso. E aí, foi aí que foi o momento que eu acho que eu até, inclusive, fiquei assim, caraca, realmente, isso é muito interessante. Mas ele ficou pensando, cara, a gente precisa continuar essa conversa. Que foi o seguinte, habitar o céu não necessariamente nos faz entender o céu. Então, o estado de Buda é nada mais que o reconhecer, compreender o tempo e a origem de todas as coisas. Então, a compaixão, então, a compreensão, então, o amor, o afeto, o carinho, o ensino, a paciência, ela, e assim, com todas as pessoas, tá? Com tudo e todos. Ela existe. Porque você compreende justamente a origem de tudo da vida. Isso é o estado de Buda. É você, apesar, não sei, de estar sofrendo, ou de ver alguém sofrendo, ou de, enfim, estar passando por dificuldades, a compreensão da situação, a compreensão do tempo, de que as coisas passam, sabe? De, apesar das dificuldades, você conseguir se manter sereno e fazer causas positivas. E além, reconhecer essa
coisa maravilhosa também em pessoas que não estão manifestando o seu melhor. Às vezes, inclusive, te fazendo sofrer. Isso é o estado de Buda. E assim, o que eu tô falando sobre o estado de Buda não é a ínfima parte do que realmente é. Porque o que mais tem nos escritos é dizendo não tem como expressar em palavras. Então, é isso. Eu aluguei na minha cabeça, na cabeça do meu amigo e talvez na sua. O que é a magnitude do estado de Buda. Que vai além dos seres celestiais, da alegria, do céu. É isso. Então, vou deixar você aí pensando sobre isso. E eu espero que você esteja fazendo seu Daimoku para chegar e atingir o estado de Buda, mas não só isso, manter. É isso, um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.